Você vai ouvir a partir de agora a Palavra Restaurada, um programa da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E nós estaremos com mensagens, hinos e orações a seu favor. Então, sejam bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Riquezas mil deu-me Jesus e um lar tão lindo pra morar no reino eterno de glória e luz. A vida enfim lá vou gozar, morar no céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Oh, quão feliz serei nos céus em ver o rosto do Senhor e face a face, ali sem véu, adorarei meu Redentor. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Rei. Um gozo eterno ali terei, naquele lar de glória e luz. As lindas harpas eu tocarei, louvores a meu bom Jesus. Morar nos céus terei prazer, meu Salvador desejo ver. Oh, que alegria terei um dia em ver Jesus, meu Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. O Senhor nos fala sobre segurança, prosperidade e fecundidade. É justamente isso que o homem precisa no seu dia a dia para viver neste mundo de uma forma feliz. Todos os homens procuram a felicidade. Porém, sem a interferência do Senhor, não é possível a felicidade. Sem a interferência de Deus, não é possível a segurança e nem a prosperidade. São três coisas que o Senhor nos mostra nos Salmos de número 127. Segurança, prosperidade e fecundidade.
onde ele nos mostra a fonte de todas essas coisas. Que para o homem ter segurança, ele precisa de Deus. Para o homem ter prosperidade, ele precisa de Deus. Para ele ser fecundo, ele precisa de Deus. Na verdade, de todas essas coisas, o homem é dependente de Deus. Como está escrito que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Muitas vezes nos preocupamos muito com a edificação da casa. Muitas vezes nos preocupamos com a fecundidade, com a prosperidade. E é justamente isso que as nações se preocupam. As nações procuram ser prósperas, fecundas, e elas procuram segurança, elas procuram ter segurança ou promover a segurança na sua pátria, na sua terra. Mas está escrito que se o Senhor não edificar esta casa, em vão trabalham os que a edificam. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Veja a dependência que temos de Deus. Veja a dependência que temos do Altíssimo. Com relação à segurança, está escrito que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. A sentinela pode até ficar acordada, ficar atenta no seu posto de guarda. No seu posto ela fica bastante atenta. É como aquele atalaia de Israel. O atalaia era aquele que ficava no lugar mais alto, onde poderia ter uma vista mais ampla do terreno, e quando ele visse que o inimigo se aproximava, qualquer que fosse o perigo, ele precisava tocar a trombeta, ele tinha que tocar a trombeta. Era o sentinela, era o atalaia de Israel. E então a cidade se preparava porque sabia que o inimigo estava se aproximando. Mas todo esse aparato, eles dependiam somente de Deus. Quantas vezes Israel foi atacado? Quantas vezes Israel pereceu por não ser vigilante? Por querer agir do seu próprio jeito, da sua própria forma, e terminar perecendo, terminar caindo. O Senhor diz que Israel é tão dependente do Senhor, ou seja, o povo de Deus é tão dependente, os povos são dependentes. Só que há uma diferença entre os que creem em Deus e os que não creem em Deus. Os que creem reconhecem que são dependentes de Deus. E os que não creem acreditam na sua própria força, na sua inteligência, na sua capacidade. Mas, na verdade, são dependentes também. O Senhor disse que inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Veja que o sono, que o descanso vem como uma dádiva de Deus. O descanso vem como uma dádiva de Deus, assim como a segurança
a prosperidade e a fecundidade. Somos dependentes do Senhor. Precisamos reconhecer que somos dependentes de Deus. O Senhor nos diz que os filhos são herança do Senhor. A família é herança do Senhor. Você quer a sua família abençoada? Teme a Deus. Guarda os seus mandamentos. Procura servir a Deus. Procura andar nos seus caminhos. Não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda. Olha para o Senhor e serás salvo. Terás a proteção. Ele nos mostra que a família é próspera, que os filhos são prósperos e abençoados. O Senhor nos diz no mandamento que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que lhe aborrecem, mas tem misericórdia aos milhares, aos que lhe amam e guardam os seus mandamentos. E nos diz: como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado ou bem feliz é o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Você já imaginou que tal proteção, que quão grande proteção tem os filhos de Deus, os filhos dos filhos do Altíssimo têm grande proteção. Nós estamos vivendo em uma época muito difícil. A insegurança, a instabilidade, a desconfiança em tudo. Hoje, com uma enfermidade que ronda como setas do maligno e com a divulgação de tal enfermidade nos lares, nas famílias, uma enfermidade invisível que voa, que é disseminada no ar, que pessoas passam de pessoa para pessoa, as pessoas têm que manter distância uma da outra e uma expectação das coisas horríveis que sobrevirão. Tudo isso também já está escrito. Tudo isso já está escrito. Eu acredito que a humanidade não será mais a mesma a partir de agora. Sempre ficará um ar de desconfiança, de insegurança, aquele medo de ter que manter distância um do outro. Isso é insegurança. E os homens precisam de segurança. Os homens causaram essa insegurança. A competição causa essa insegurança. O medo causa essa insegurança. Não existe um outro caminho. Não existe outro caminho. O Senhor se fez carne e disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, quem não quer acertar esse caminho? Quem não quer ter a verdade? Quem não quer ter a vida? Não existe outra saída. Os nossos dias estão nas mãos do Senhor. O nosso alimento está nas mãos do Senhor. A nossa saúde está nas mãos do Senhor.
Como está escrito, segurança, prosperidade, fecundidade. É uma base que a família precisa. A família precisa de segurança, prosperidade e fecundidade. É isso que transmite um irmão para o outro. É isso que passa um irmão para o outro. Precisa repassar isso. Mas precisamos também repassar que tudo isso só vem do Senhor. Jesus disse: vinde a mim, todos os cansados e oprimidos. Vinde a mim, todos os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que é jugo? Antigamente se usava uma peça de madeira, ou chamada também de canga, que unia dois animais para puxar o arado. O jugo é justamente isso. Algo que liga o homem a Deus. E o Senhor disse: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O Senhor nos convida, nos chama para recebermos o seu jugo, esse elo de ligação. Na verdade, Ele já nos concedeu isso. Algo chamado fé. E sem fé é impossível agradar-lhe. O jugo de Jesus não maltrata. O fardo é peso. O meu fardo é leve, ou seja, a sua palavra, a sua lei. Ele disse: os meus mandamentos não são pesados. Agora veja, quando entregamos a nossa vida ao Senhor, Ele garante que temos a sua ajuda, a sua proteção. Então, tudo que nós precisamos está em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pense nisso e que Deus te abençoe em nome do Senhor. Amém. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. Irmãos e amigos, este é um trabalho da Igreja Evangélica do Fundamento dos Apóstolos e Profetas. E se você quer mais informação sobre essa obra, inscreva-se no canal. Inscreva-se, ative o sininho, dê o seu like
e escreva mensagem dando a sua opinião. E assim poderemos melhorar muito mais esse trabalho. Então faça isso. Fiquem todos na paz gloriosa do nosso Senhor e estamos à sua disposição. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz.